Certo, pessoal, voltei lá das eleições, já editei vídeo, já tomei banho, não, eu lavei o cabelo. Agora eu vou dar uma hidratada no cabelo, né? A última vez que eu usei aquele shampoo bomba que eu mostrei pra vocês que eu fiz, né? Foi a última vez, aí ele acabou. Aí agora é só hidratar com uma misturazinha que eu vou fazer de azeite extra virgem e açúcar. Nossa, eu esqueci o nome. Enfim, mas eu vou passar isso daqui depois no cabelo. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre o dia de hoje. Gente, segundo turno, eleições. Vocês sabem, eu sou bolsonarista. Já gravei aqui um trechinho, fiz stories e tudo mais. Porque hoje, pra mim, esse é o candidato que me representa, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que independente de quem ganhar, né, no final das apurações, a gente precisa respeitar, lógico, né? Então, aproveitando esse clima de festa, esse clima de patriotismo que a gente está vivendo, né, por causa das eleições, deixa eu cantar um trecho aqui do que? Do nosso hino, para a gente poder aí sentir essa emoção, porque a gente gosta da nossa pátria, a gente ama a nossa pátria, só que ela às vezes é tão mal cuidada pelos seus representantes, ela às vezes tem tanto conflito interno por causa de políticas não bem resolvidas, a gente acaba aí segregando pessoas e não gostando mais do nosso país, mas você precisa saber que você mora num país abençoado, que você tem liberdade de expressão, que você tem cultura, que você tem paisagens belas criadas por Deus e que você mora num país em que muitas pessoas de outros países gostariam de morar, inclusive eles vêm morar aqui, abandonam seus países de origem para morar aqui nesse país que você hoje tem a chance de ir lá e decidir o futuro, né? Então, ó, você lembra do hino? Então canta aí comigo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em seu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pávido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Então, lembre-se, independente do candidato X ou do candidato Y, nós estamos no mesmo país, que é o nosso Brasil, certo? Bem, falado isso, né, convidando vocês, vamos também orar? Vamos orar? Gente, hoje encerra a campanha, né? Eu tenho que falar sobre a mensagem de ontem, que eu não postei, porque eu não achei que não caberia, né? E tenho que falar sobre a mensagem de hoje, o encerramento. Então, vamos lá? Gente, mensagem de ontem, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês. Salmos 33, 18 e 19. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que afirmam a esperança ao seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, né? Bem propício essa mensagem, né? Que fala do amor que a gente sente por Deus. E é interessante a gente pensar nisso no tema da nossa campanha, que foi aprender um pouco mais sobre o silêncio, né? Por que o amor de Deus é importante? Por que Deus protege aqueles que declaram amar Ele, né? Por quê? E o que isso tem a ver com silêncio?
Gente, isso tem a ver com o silêncio, porque se você aprendeu durante essa campanha que você tem que guardar seus planos, que você tem que confiar em Deus, que você tem que orar, que você tem que confiar que Deus está trabalhando, mesmo que Ele não te responda, mesmo que você peça a resposta e Ele não te dê, e você tem que confiar que Ele está trabalhando por ti. Você tem que entender que tudo isso parte de um princípio que é o amor. O amor de Deus é incondicional. Ele não traz uma condição para você ser amado. Muito pelo contrário, ele ama você simplesmente pelo fato de você ser você, de você existir da forma que você existe. Mas ele fala o seguinte: eu não forço. Deus não é aquele cara tóxico que quer porque quer que você fique com ele. Não, ele bate na porta educadamente. E você decide, você tem um livre-arbítrio para decidir se você vai ficar com Deus ou não. E se você decide que quer Deus e você fala que quer Deus e você declara esse amor, né? Então é recíproco. E esse amor sendo recíproco, Deus coloca os anjos ao teu lado, Deus coloca Jesus ao teu lado, para que você possa aprender com os passos dele, para que você possa sentir esse amor e não se sentir isolado, sozinho, né? Mesmo que você não consiga ouvir a voz de Deus nesse mundo barulhento, mesmo que você não consiga entender o silêncio de Deus, e mesmo que você não consiga ter autocontrole sobre si mesmo, para fechar a boca, entende? Mas você sente que você é amado e você se sente livre, você não tem mais amarras, porque a palavra liberta, né? Então, olha só, conseguiram entender? Né? Vou repetir para vocês. Então, ó, diz assim: mas o Senhor, né, Deus, protege aqueles que o temem, né? Então, se você teme a Deus, e não é temor porque você tem medo de Deus, mas é um temor de respeito, um respeito àquele que é o Criador dos céus e da terra, onipresente, onipotente e onisciente, né? Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Então, se você firma, né? Se você afirma, se você confirma, se você acredita nesse amor, para livrar-os da morte e garantir-lhes vidas, né? Deus vai te livrar da morte. Ele não tá falando aqui que você não vai morrer, porque isso é inevitável, tá? Ele também não tá falando aqui que você possa sair amanhã e ser assaltado e levar um tiro, infelizmente, que é o que tá acontecendo. Não, tá? Mas a morte que aqui está sendo falada é uma morte de para sempre, para você viver um verdadeiro inferno completamente sem Deus, sabe? Isso é a morte, porque muitas vezes a gente tá em vida, mas a gente tá vivendo a morte, sabe? Eu que tive depressão posso dizer isso para vocês. Às vezes a gente tá vivendo, tá vivo, mas dentro de nós a gente já morreu. E é dessa morte que a gente tá falando aqui. E Deus fala assim: garantir-lhes vida, né? E aí e Jesus fala o quê? Eu sou a vida, né? Então a gente garante a vida. Mesmo em tempos de fome. O que significa tempos de fome, gente? Tempos de necessidade, tá? Tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de angústias, né? Então, mesmo no momento que você está sofrendo, se você confia no poder de Deus, no amor de Deus e que Deus está ao seu lado, você consegue viver essa aflição mais calmamente, porque você não tem peso, sabe? A pressão, aquela opressão em cima de você não existe, porque você sabe que tem um Deus que é todo poderoso que pode te ajudar, certo? Então, essa é a mensagem do dia de 29, tá? Do dia 29. A mensagem de hoje, então, gente, vamos lá. A mensagem de hoje, dia 30 e último dia da campanha. Falar um pouquinho aí dessa campanha. Gente, eu não sei se eu expliquei, eu não lembro mais, já passou um mês praticamente. Se eu expliquei por que eu comecei essa campanha, mas eu comecei essa campanha porque eu tenho uma mania de falar alguma coisa daqui, dali, de soltar as coisas que eu deveria fechar a boca, sabe? E isso é um problema, né? É um problema da minha alma, é um problema ainda do meu ser, né? E a gente precisa entender que, como cristãos, a gente está em evolução, né? E essa evolução é um processo contínuo que você vai levando e fazendo e fazendo. E cada um tem um momento certo de começar, um momento certo de fazer. E não adianta você que já aprendeu ficar criticando quem ainda não aprendeu, ficar julgando quem ainda não aprendeu, porque cada um tem o seu momento. Assim como a gente trabalha na educação, cada aluno tem o seu tempo de aprendizagem, assim também funciona quando a gente trabalha com o quesito evolução espiritual, evolução, né, de busca de alma, de elevação da alma, né? E aí,
eu comecei essa campanha para aprender, porque eu já tinha alguns BOs para resolver sobre esse assunto, e aí eu comecei essa campanha, né? Aí, a partir do momento que eu comecei essa campanha, eu falei, eu vou fazer uma campanha de 30 dias, porque eu senti no meu coração que fosse de 30 dias, que me voltasse sempre ao mesmo tempo, ao mesmo tema. Fecha a boca, reflita, se controle, evolua a alma, confie em Deus, acredite em Deus, veja a proteção de Deus, olha o silêncio de Deus, por que Deus está no silêncio? E tudo isso para que eu pudesse aprender esse segredo, tirar as nuvens, né, as taubas dos meus olhos quanto ao silêncio que eu tenho que praticar e ao silêncio de Deus para comigo, para com suas respostas, né? Que eu tivesse paciência. E procurando e estudando, eu refleti muito esse mês sobre isso e eu me vi muito, né? Todo mês eu risquei o caderno e tentei, esse mês eu consegui, isso aqui eu consegui, isso daqui eu não consegui. Eu me vi muito lutando contra a minha própria carne. E isso é muito difícil. Espiritualmente falando, é uma coisa assim, que você tenta e tem uma tentação que vem aqui e te puxa para aquilo, né? E é muito difícil você sair disso. Mas o que acontece é que dentro desse tempo eu queria consciência. E aí quando eu vejo, tá. Aí vem aquela memória, nossa, eu fiz isso de novo. Caramba, eu fiz de novo. Mas aí você começa a entender o que você tem que fazer, né? Isso é uma questão de evolução. E aí sempre que vir cai, Deus, desculpa, de novo. E você vai evoluindo, né? E isso é importante para a gente poder, de fato, ser mais parecido com Jesus e aprender a não julgar as pessoas, aprender a ter na nossa vida mais reservada, de uma maneira em que a gente possa, né, de fato, se aproximar de Deus e confiar em Deus e que os nossos planos não sejam tomados pelo inimigo, né? E aí, para finalizar essa campanha, eu achei que essa passagem na Bíblia veio super a calhar. A gente tem Paulo, né? Paulo foi um grande discípulo de Jesus, ele mesmo não se considerava apóstolo, né? Mas ele foi um grande discípulo de Jesus que disseminou umas porções de regras em que a gente possa aprender a conduta de Jesus, porque Jesus mesmo não pôde escrever sua história, sua biografia, né? Mas as pessoas que sobraram depois da morte dele, que passaram por todo um julgamento, por toda uma parte de história que a gente pode encontrar na Bíblia e em outros relatos apócrifos, eles contaram como que era a conduta. E eles mostraram que Jesus orava o tempo inteiro e que Jesus agia de X e Y, e a gente precisa entender que essa é a melhor forma para agirmos se quisermos receber o reino de Deus, né? E aí Paulo escreve essa carta e ele é muito sábio, porque provavelmente ele também passou por isso e ele tinha algumas coisas pessoais que ele precisava vencer. E ele escreveu exatamente isso nesse momento e ele começa a falar lá em Gálatas 5, 22, 23 e 25, né? Ele fala assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, serenidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Né? Que lindo, né, gente? E olha só, ele fala exatamente aqui, né? Amor. Eu tenho falado de Deus, eu tenho falado do amor, vocês viram, já falei um pouco antes do amor de Deus aqui, hoje já, né? Eu tenho falado da alegria, as pessoas olham para mim e falam, mas de onde vem essa alegria, né? Essa alegria não é de mim, não. Essa alegria vem de Deus, sabe? É uma sensação de que você não consegue ficar triste, porque você sabe que tudo vai dar certo. Essa alegria de paz, pode estar tudo caindo, pode estar tudo errado, mas você fala, tá, beleza, tô em paz, sabe? Paciência, nossa, como tem que ter paciência, principalmente eu que lido com crianças e tudo mais. Então a gente tem que ter uma paciência que é muito mansa, uma mansidão. Só que ao mesmo tempo, gente, eu peco na questão da paciência também. Tem hora que eu perco a paciência, eu quero explodir, eu quero matar, principalmente com algumas coisas aqui em casa e eu começo a perder a paciência.
Por quê? Porque eu ainda não tenho o domínio próprio que tá ali, sabe? Mas se a gente chegar lá no domínio próprio, a gente tem a amabilidade, sabe? Amar, gente, amar o próximo, ter solidariedade. A gente pode usar, traduzir essa amabilidade aqui por solidariedade, de ajudar o próximo, de ter empatia com a dor do próximo, de tentar entender o próximo, sabe? Bondade, né? As pessoas que são boas, elas são boas de coração. No coração dela, por mais que você olhe e fale, não, essa pessoa tem maldade. Não é uma questão de maldade às vezes. Às vezes a pessoa, ela foi no coração dela, ela não foi com maldade, ela não falou com maldade, ela não fez aquilo por maldade. Para ela, aquilo estava certo. Para ela, no coração dela, aquilo estava certo. E muitas vezes acontece comigo, entende? Eu quero ajudar e para mim eu sempre penso no lado bom, no lado positivo, no lado de bondade e nunca no lado negativo. Mas o outro pode receber também como algo negativo, como uma determinada maldade da minha parte, né? Isso acontece. Fidelidade, gente. Fidelidade, primeiramente a Deus. A gente tem que ser fiel ao nosso caminho, né? Por mais que as pessoas me convidem, por exemplo, para ir numa casa de umbanda, para ir numa igreja católica e eu vá, né, para abrir esse caminho, porque para mim eu funciono assim. A pessoa me convidou para ir numa igreja católica assistir uma missa. Então eu vou nessa igreja com ela, mas no momento em que eu convidar ela para ir numa igreja cristã assistir um culto e ela me disser não, a gente tem uma ruptura de caminhos aqui, sabe? E aí, a partir desse momento, eu posso virar para ela e falar com serenidade. Olha só o próximo, né? Poxa, né? No momento em que você me convidou, eu fui para te honrar, para mostrar a nossa amizade e você não pode fazer o mesmo por mim, sabe? E aí, com serenidade, por quê? Porque você vai estar em paz, você foi, fez o seu caminho, você abriu a ponte. Se a pessoa quis fechar a ponte, não foi mais problema seu. E aí a gente chega então no domínio próprio, gente. O domínio próprio é você realmente poder se dominar, dominar seus desejos carnais, dominar a sua mente, dominar o seu coração, seus impulsos, sabe? Dominar a sua língua, né? A gente já ouviu aqui nessa campanha essa parte de dominar a língua, né? Então, é dominar. Então, à medida que a gente se desenvolve nessa jornada que é a espiritualidade, a gente precisa nos livrar dessas obras que tem da carne, sabe? O que é a obra da carne? Ciúme, inimizade, discórdias, rancores, mágoas, raiva, ira. Raiva e ira é quase a mesma coisa, sabe? A gente precisa se livrar disso e produzir e criar os frutos do Espírito, porque é isso que difere a gente. Então, em Gálatas, Paulo fala com uma precisão muito grande e é exatamente isso que essa campanha trouxe para mim, né? Eu vivo nisso, nesse sentido de estou aprendendo a dominar a mim mesma, a dominar a minha língua, a dominar a minha mente, a dominar a minha carne e me aproximando mais de Deus, né? Eu espero que tenha sido para vocês também assim, se vocês tiverem aprendido um pouquinho mais sobre o que a gente fez aqui, certo? E mais uma vez, muito obrigada por participar, você que participou, você que se interessou, você que assistiu todos esses vídeos, muito obrigada. Eu acho que isso vai te ajudar, assim como tem me ajudado a entender mais sobre o mistério que é Deus e me aproximar mais dele, certo? Bem, não sabemos o resultado das eleições, mas independente deles, a gente vai agradecer a Deus porque é assim que eu oro, né? Então, para encerrar, deixa eu já falar das eleições para encerrar esse vídeo. É assim que eu oro, gente. Eu acredito numa coisa. Independente de quem ganhar, se vai ser Bolsonaro ou se vai ser Lula, isso tem a ver com a vontade de Deus. Se Deus decidiu que um ou outro ia ganhar e não interveio em nenhum tipo de mudanças, e não por questão de mão humana, porque a gente também escolhe, a gente, claro, tem escolha, mas se a gente não decidiu por mãos humanas, sabendo que o que na verdade a gente está vivendo hoje não é uma guerra eleitoral, mas uma guerra espiritual, então a gente sabe que se X e Y estiver lá, foi escolha de Deus. E
isso tem a ver com o que virá, tá? Então pega a visão, você que tá aqui comigo nesse momento, antes da gente encerrar. Eu não sei o que virá, né? Não sei o que virá se for o X ou Y. Mas eu sei o que está escrito na Bíblia. E o que está escrito na Bíblia vai vir porque a Bíblia sempre disse a verdade. A palavra de Deus não mente. E o que está escrito na Bíblia é uma coisa que nem você e nem eu, independente de X e Y, vai gostar. Só que existe uma esperança. E essa esperança é para aqueles que estão aceitando a Jesus, porque é isso que a Bíblia fala, para aqueles que estão do lado de Deus, né? E para aqueles que estão do lado do inimigo, eles não vão ter essa esperança. Mas, a princípio, eles vão achar que vão ter. E é isso que vai acontecer daqui para frente, independente de quem tá lá. As coisas vão piorar, independente de quem entrar. O mundo vai mudar. A gente tá vivendo uma era de mudanças, não uma mudança de eras, tá? E não fui eu que falei, não. Tem um cara famosão aí que falou, se eu encontrar, eu mostro pra vocês, coloca aqui o cartãozinho dele. A gente tá vivendo uma mudança de era. A gente tá vivendo um rumo, a gente tá seguindo um rumo para uma nova ordem mundial. Ah, é teoria da conspiração, não sei o que, você é uma louca fanática, não sei o que. Pode ser, mas é nisso que eu acredito. Independente de ser o Bolsonaro ou de ser Lula que entrar, a gente tá seguindo esse caminho. A diferença é que a gente vai seguir esse caminho de uma forma mais rápida e mais trágica. E de outro, a gente vai seguir esse mesmo caminho de uma forma um pouquinho mais lenta. Mas, em todo caso, essa eleição, ela foi uma guerra espiritual. E em todo caso, essa eleição, o resultado que virá é a vontade de Deus. Entende? E é por isso que a Bíblia também fala, não se preocupeis com as aflições do dia de amanhã. Se preocupe com o de hoje, né? Deixa que o de amanhã a gente resolve depois, certo? Então, seja o que Deus quiser, que você aí na sua casa consiga ficar feliz e resplandecer com o Espírito Santo e cuidar da sua família e, se Deus quiser, melhorar as condições, né? E que a gente consiga parar de se bater, de se xingar, de se odiar e lutar pelo nosso país, pela nossa pátria, né? Pelo nosso Brasil. Que Deus te abençoe, que você possa aproveitar esse resto de domingo e, claro, deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E a gente se vê então no próximo vídeo, que é amanhã. Grande beijo. Fica com Deus. Tchau.